Imagina para você ver uma coisa, a gente nunca vai conseguir mesmo pensar como que Deus age na história, né? Pensa assim, duas pessoas completamente diferentes. De um lado, um pescador, Simão, aqui utilizando a expressão do Evangelho de Mateus, filho de Jonas, discípulo do profeta Jonas. Simão, pescador da Galileia, lugar da periferia, homem humilde, de origem humilde, provavelmente semi-analfabeto, casado, provavelmente também com muitos filhos. Tinha uma esposa, Jesus curou até a sogra. E do outro lado, Paulo, que não era Paulo, mas era Saulo, bem diferente de Simão. Já era um homem nobre, de família nobre, mais do que alfabetizado, poliglota, sabia grego e latim, as duas línguas mais importantes do seu tempo, solteiro, não casado. Mas antes de ser discípulo, perseguidor dos cristãos. Se você fosse abrir uma empresa, tem aqui o Gabriel que é empresário, você colocava esses dois para ser seus gerentes? De jeito nenhum. Não vão combinar nunca. De jeito nenhum. Não tem como fazer. Aí você se pergunta, como é que nós, igreja, conseguimos chegar aonde nós chegamos, chamando estes dois, Pedro e Paulo, de as colunas da igreja, os sustentáculos? Tem uma explicação que não é uma explicação nem do nível gerencial, nem do nível intelectual, e muito menos do nível operacional, logístico, e muito menos político. Nós explicamos o fato de chegarmos até onde nós chegamos hoje, porque nossa igreja não é uma instituição, não é uma ONG, não é um grupo de amigos, não somos uma obra de caridade, não somos uma instituição econômica e nem política, apesar de que infelizmente durante muito tempo assim o agimos. Nossas lideranças, porque Pedro hoje é Francisco, o Pedro de número 266 na história da igreja, muitos já estiveram, não convém ninguém ler a biografia de Alexandre VI, Papa renascentista, para não perder a fé, viu? E não é por causa das nossas falhas, a minha, que sou falho e pecador, a do Papa, que é falho e pecador, do nosso arcebispo, que é falho e pecador, que nós estamos de pé. Nós estamos de pé porque a igreja não se sustenta nem pelos nossos talentos, que são muitos. O Papa Francisco é doutor em teologia e estudou na Alemanha. Muita gente acha que porque ele é argentino, ele é um qualquer. Como é feio a gente ver pela internet católicos falando mal do Papa Francisco. Mas nós nos sustentamos por uma força que nos ultrapassa. Temos aqui hoje na primeira leitura, do capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos, o versículo 5, a seguinte mensagem: enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Pedro foi preso, parecendo um fugitivo perigoso, com duas cadeias, com guarda na porta da cela, como se fosse uma espécie de The Rock, né, dos anos 30, e fosse fugir rapidamente, né? Mas o anjo o libertou. A imagem dessa leitura é a mesma imagem da libertação dos egípcios, dos israelitas, dos hebreus, melhor dizendo, lá do Antigo Testamento, do Egito para a Terra Prometida. Mas a libertação se dá porque a dimensão dessa mesma libertação
é uma dimensão espiritual. É uma dimensão de quem não acredita nas suas próprias forças e nem nos seus talentos, mas acredita que há algo muito além e que vai para muito mais do que isso. Nós, hoje, também nos sustentamos pela oração. Não nos sustentamos, inclusive, como muita gente pensa, e infelizmente muitas lideranças da igreja católica, mas infelizmente muitos da igreja protestante acham, pelo dinheiro, pela força. Surge no meio de nós agora uma abominação que cheira quase ao ridículo, um negócio chamado teologia do domínio. Quando muitas igrejas acham que para ser forte precisam ocupar cargos de poder, cargos de relevância, precisam dominar. Inclusive gente muito doida, que parece que a gente não sabe onde a cabeça está, dizendo que a gente tem que resgatar Israel, porque Israel tem que ser o país mais forte, porque lá Jesus nasceu. Outro dia um pastor pagou o maior mico perto do muro de Jerusalém, pregando sobre Jesus. Os judeus expulsaram ele de lá no tapa. Está na internet. Nós nunca iremos vencer pela força, nem do poder, nem do dinheiro, porque nós sempre nos sustentamos pela força da oração. E descobrir isso é um mistério e uma caminhada que se faz de modo espiritual, não se faz nem pelo intelecto, apesar de que ele é muito importante para ajudar a gente a pregar a palavra. Paulo era um poliglota e muito fez como pregador do Evangelho em tantos lugares, fundando muitas e muitas comunidades. Mas se dá quando a gente faz uma descoberta. E essa descoberta Jesus vai provocar nos seus. Eu acho que esse horário tem muita gente casada, ou pelo menos que é namorada. Quem é casado aqui, levanta o braço. Pois é. No início das nossas relações, eu falei isso uma vez, quando fui dar palestra num curso de noivos. Uma relação só vai dar certo e vai se perpetuar quando um não busca no outro uma cópia de si mesmo, nem busca no outro a confirmação narcísica daquilo que você é, e muito menos quer fazer do outro a modulação do que você pensa, do que você sente ou do que você gosta. Se isso acontece, não existe relação, existe dominação, imposição, e isso não é amor. O amor só se constrói de verdade quando ele nasce da respeitabilidade e da descoberta de tirar o véu da liberdade do mistério da outra pessoa. E se você não consegue fazer isso, você nunca descobriu o que é amor. Porque o outro é um mistério completamente diferente de você. E se você tentar moldar o outro à sua imagem, você então revive o mito de Narciso, que morreu afogado, apaixonado com a própria imagem no espelho. Assim nos diz a mitologia grega. Jesus fez isto com os seus. Jesus fez uma grande DR com os seus discípulos. Os chamou a Cesareia de Filipe, tirando eles do burburinho do centro. Os chama e pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então eles vão responder: estão dizendo que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Aqui está Narciso, narcisismo. Nós queremos um Messias poderoso, que é o que a teologia do domínio, juntando-se algumas igrejas protestantes e alguns pastores malucos, querem fazer de Israel de novo o lugar onde o Messias vai chegar. Tem gente até botando data para o Apocalipse chegar, né? Já falei isso aqui há uns meses atrás. Jesus não quer isso. Ele vira para os discípulos e diz: e vocês, quem dizeis que eu sou?
Vocês já entenderam quem eu sou? Vocês já se deram a oportunidade de experimentar o amor que eu estou oferecendo para vocês? Se vocês entenderam, nós vamos estabelecer uma real e verdadeira experiência de amor. Do contrário, não tem relação. Pedro toma a iniciativa e dá a resposta absolutamente correta. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É por isso que sobre esta fé de Simão, que agora então é chamado de Petra, de pedra, de Kefá em grego, a tradução, e aí existe um jogo de palavras, né? Portanto eu te digo que tu és Pedro, ou seja, pedregulho, porque ele continua sendo humano. Pedro continua sendo pescador, Pedro continua sendo semi-analfabeto, Pedro continua sendo burro, turrão e ignorante, Pedro continua casado, Pedro continua pescando. Não tem uma mágica que a partir daquele momento Pedro ganha superpoderes. Não. Tu és Pedro, e sobre esta pedra muda a palavra. Agora é Kefá, agora é pedra. Não é mais Petros, pedregulho, aquela pedrinha que você chuta. Mas agora ele é uma pedra, como o Morro Dois Irmãos no Rio de Janeiro, como uma grande pedra, uma grande rocha, como o Corcovado, que você escala, mas você não consegue mudar de lugar. É esta pedra, é esta fé do apóstolo Pedro, sobre esta fé que está assentada a igreja. É por isso que ela não acabou no governo de Alexandre VI, que era um papa corrupto. Por isso que ela não acabou no governo de tantos outros líderes que não foram santos. É porque o que sustenta a nossa igreja, porque eu sou pecador, o Dom Valmor também é, e o Papa Francisco também é. Nós não temos superpoderes. O que nos sustenta é a fé que está no meu coração, no seu, e que juntos forma esta rocha firme que sustenta a nossa igreja. E esta, nenhuma porta do inferno jamais poderá vencer. E nunca venceu e não vai vencer. A igreja já cresceu e diminuiu muitas vezes ao longo dos séculos. Compre um livro de história da igreja que você vai ver. Peço então que hoje, sobre essas diferentes colunas, homens tão diferentes, mas que levaram até o fim a sua fé, muito mais, como vai dizer hoje São Paulo na segunda leitura, capítulo 4 da carta a Timóteo. O Senhor esteve a meu lado e me deu forças, Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente. E a integralidade do anúncio não é só no gogó, e nem muito menos na inteligência, mas é na prática. É por isso que quem está sustentando firmemente a igreja, não somos até talvez nós, pobres coitados, que temos muita vaidade e temos muitos defeitos, mas é aquela senhorinha que hoje de manhã, lá no interior do Maranhão, é aquele senhorzinho lá no fim da África, rezou a mesma liturgia, pegou seu terço, rezou, não sabe ler, não sabe escrever, mas misteriosamente confia profundamente na fé de Pedro, na fé de Paulo, de todos os santos e santas, e mantém a igreja de pé. Mantenhamos de pé, mesmo com nossos defeitos, com nossas limitações, com nossos pecados, porque essa mesma fé que nos une, vence e rompe todas as tentações e todos os infernos e maldades que às vezes tentam derrubar a nossa igreja. E muito cuidado, não caiamos na tentação de ficarmos divididos. É a única armadilha que o diabo consegue articular com seu ardil, fazer-nos ficar divididos. E quando ele consegue nos fazer divididos, eu sou progressista, eu sou conservador, eu sou assim, eu sou assado.
Aqui no texto do Novo Testamento, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. Quando estamos divididos, caímos. Quando estamos divididos, perecemos. E o inimigo arma a sua tenda e a fé se apaga. Pensamos que ele não deixe nossa fé se apagar de modo algum e não deixemos jamais que os inimigos vençam a nossa pouca fé, mas que estejamos juntos, firmes, pedindo a intercessão maravilhosa de Pedro e de Paulo. Tão diferentes, precisaram conversar no sínodo, né? Que aconteceu logo no Novo Testamento, o Concílio de Jerusalém, lá nos Atos dos Apóstolos, vocês vão ler Pedro batendo boca com Paulo, Paulo batendo boca com Pedro. No final, chegaram a uma conclusão. Essa é a dinâmica da igreja, o Espírito Santo é que governa. E também fica de dever de casa, vocês lerem o restante do capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Depois que ele responde, ele diz assim, então presta atenção, eu sou o Messias, eu te dou o poder das chaves, mas eu vou ter que morrer, vou ser humilhado, vou padecer na mão dos mestres da lei, dos fariseus, dos chefes dos sacerdotes, vou morrer e vou ressuscitar. E aí Pedro diz, isso não aconteça com o Senhor. E aí Pedro vai dizer, vai para trás de mim, Satanás, porque você não pensa como Deus, você pensa como o diabo. O diabo é que pensa desse jeito. Tem que ser uma igreja poderosa, cheia de dinheiro, com muitas construções, com muita gente forte. Tem que se vestir como se fossem príncipes, reis. Tem que carregar andor com coisas grandes e maravilhosas. Essa linguagem é do inimigo. Essa linguagem é do inimigo. A nossa linguagem é da humildade, é da simplicidade, porque Pedro era o pescador e Jesus era o carpinteiro. Vencemos desse jeito. E o Paulo, que era muito nobre, muito inteligente, foi humilhado em Atenas, chamando ele de doido. Nós não vamos escutar você não, Paulo, você está delirando da cabeça. E depois precisou ser humilde e reconhecer, enquanto sou fraco, aí é que eu sou forte. É o que vai dizer São Paulo. Sobre essas colunas, o Senhor nos ajude a manter nossa força e nossa firmeza de fé.